Oi? Então vamos dar continuidade à série de vídeos sobre questões filosóficas, que eu intitulei de Filosofia e Pensamento Jucaxiano, que tem muitas das minhas ideias, que eu criei. E vamos agora para a parte 3. Já falamos sobre a navalha de Jocaques, apresentação, e agora vamos falar sobre uma ideia muito polêmica, que são ideias que, digamos assim, refutam a existência de Deus. Uma das razões para tocar nesse ponto, que para muitos é uma espécie de tabu, é que a filosofia se preocupa com a verdade, não importa se vai contra a ideologia de muita gente ou não. Então, a principal razão é a busca pela verdade. Bom, no meu livro do Eugenismo, eu coloquei algumas ideias a respeito da inexistência de Deus. Eu vou pôr algumas delas aqui, mas a principal, que leva o título do capítulo, chama O Diabinho Azul Jocaxiano, que eu vou expor essa ideia agora. O que é o Diabinho Jocaxiano? Diabinho Azul Jocaxiano. O Diabinho Azul Jocaxiano é um ser que ele não é tão complexo quanto Deus, não é tão poderoso quanto Deus, não é onisciente. E a única coisa que ele é capaz é de criar o universo. E também ele não é necessariamente bom. Ou seja, o Diabinho Azul Jocaxiano é um ser bem mais simples do que Deus. Que Deus tem sabedoria infinita, tem bondade infinita. O Diabinho Jocaxiano não. Mas a minha hipótese é que o Diabinho Azul Jocaxiano, como por hipótese ele tem o poder de criar o universo, ele criou o universo. Então, a pergunta que surge é: por que você vai escolher Deus como criador do universo, se você pode escolher algo bem mais simples, que é o Diabinho Azul Jocaxiano? Tanto pela navalha de Ockham como pela navalha de Jocax, é muito mais simples e mais provável que um Diabinho Azul Jocaxiano tenha criado o universo do que um ser tão complexo quanto Deus. Então, o Diabinho Azul Jocaxiano, logicamente, é preferível que Deus. Bom, dando prosseguimento aqui nos tópicos desse capítulo de Diabinho Azul Jocaxiano, eu tenho também alguns itens muito interessantes. Um é devido a Epicuro, que é um filósofo grego, e que posteriormente foi formalizado pelo filósofo inglês chamado Hume. Acho que era em grego, não tenho certeza. A ideia é fazer a comparação entre um Deus que é supostamente bom e poderoso, poder infinito, e o sofrimento que acontece no mundo atual. Por exemplo, tem uma criança que está sendo estuprada agora e ela chora e pede para Deus para acabar com o sofrimento dela. Ou seja, o livre-arbítrio da criança diz que ela quer se livrar desse estupro que vai levá-la à morte. Bom, sendo Deus onisciente, ele está vendo isso. Sendo Deus bom, ele em princípio não vai querer esse sofrimento de uma criança inocente. Sendo todo-poderoso, ele poderia evitar isso. Como? Por exemplo, dando um ataque cardíaco no estuprador. Uma das infinitas possibilidades. Fazer uma pessoa ir lá
e ajudar a criança. Tem 1 milhão de possibilidades. Então, por que ele não faz isso? Se ele é onisciente, está vendo esse estupro, é bom e todo-poderoso. Ou seja, isso é uma contradição entre os fatos reais e a ideologia de Deus, né? Que ele é bom e todo-poderoso. Isso é devido a Epicuro e Rime. Outro item seria uma contradição interna, que eu acho que eu compilei de algum texto que eu vi de Sartre. Do Sartre. Sartre, eu acho que é um filósofo francês. Ele diz assim: Deus é onisciente, sabe tudo o que vai acontecer desde o início dos tempos, certo? Se ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo que você vai fazer e tudo que você vai escolher, mesmo antes de você nascer. Então, como que fica o seu livre-arbítrio se você já está determinado, mesmo antes de você nascer, a fazer tudo o que você vai fazer? Com quem que você vai casar, que comida você vai escolher para comer no almoço, tudo, exatamente tudo. Então você, na verdade, você não tem livre-arbítrio, você já está pré-determinado, né? Seu destino já está totalmente traçado por Deus em sua mente. Na mente de Deus já está tudo traçado, você não tem nenhuma possibilidade de mudança. Porque se mudar alguma coisa, então Deus estaria errado, que entraria em contradição com a perfeição divina. Um outro item baseado também nessa ideia de onisciência de Deus é que Deus seria um autômato, se ele existisse. Por quê? Ele sabe tudo o que vai acontecer até o fim dos tempos, inclusive tudo que ele vai fazer, vai pensar e vai escolher. Como ele é infalível, supostamente infalível, então ele teria que seguir tudo que ele previu para ele. Entende? Então ele vai ter que seguir aquele script, aquela previsão que ele fez para ele mesmo e não vai poder mudar. Então ele vai seguir a sua determinação, seu destino que ele mesmo previu e não vai poder mudar. Então ele não tem livre-arbítrio, ele seria uma espécie de um autômato que tem que seguir aquele script que ele mesmo previu. Bom, aqui tem um outro item que eu acho interessante, que é, se Deus é perfeito e todo-poderoso e bom, ele poderia criar um universo, né, um mundo perfeito. Mas por que ele criou um mundo com imperfeição? Se ele criou um mundo com imperfeição, é porque ele não é perfeito. Por que ele iria criar um mundo imperfeito sendo perfeito? Para ver sofrimento? Se ele é bom? Não tem sentido. É mais uma evidência de que Deus não existe. Outro tópico que está muito em voga, principalmente há uns 5, 10 anos atrás, é o design inteligente. O design inteligente é o seguinte: se você tem alguma coisa complexa, como a vida, a célula, o corpo humano, então você precisa de alguma coisa inteligente, mais complexa para criar isso. Mas isso é ilógico se você aplicar isso a Deus. Por quê? Se você sempre vai precisar de algo mais complexo para criar algo menos complexo, então você teria que ter, e Deus é um ser extremamente complexo, então você teria que ter um criador de Deus também, para criar o Deus. Mas o criador de Deus também é um ser mais complexo que Deus. Então você precisaria de um criador do criador. E assim sucessivamente, recursivamente, infinitamente. Ou seja, é ilógico a tese do design inteligente. Vamos outro tópico aqui. Bom, outro tópico fala sobre a perfeição. Se Deus fosse perfeito, ele se bastaria. Ele é perfeito, ele não teria necessidades, nem necessidade de criar um universo. Bastaria ele mesmo,
Por que ele vai criar um universo se ele é perfeito e está satisfeito com ele? Né? Ainda mais que é um universo imperfeito. Não tem sentido. No máximo ele criaria um monte de clone dele mesmo. É outra ideia. Bom, outra ideia é que se Deus existisse, ele seria sádico. Por quê? Antes de criar o universo, sendo onisciente, ele já saberia todas as consequências do seu ato de criar o universo, inclusive de todo o sofrimento, como por exemplo, da criança inocente que nasce e vai ser estuprada e sofrer até morrer. Se ele criou sabendo disso, ele é um sádico, porque ele já sabia que esse sofrimento iria ocorrer. Bom, aqui o último item, no livro tem outros, né? Eu peguei alguns mais interessantes, para o vídeo não ficar muito extenso. É o que eu chamei de Teorema de Igor. Porque foi um amigo meu que chamava Igor que deu a ideia. O Teorema de Igor, deixa eu ver aqui como que é exatamente, é interessante. Se tivéssemos que escolher entre uma das duas opções, abaixo qual delas seria mais provável e mais fácil de acontecer? Um morto ressuscitar e subir ao céu sem foguetes, ou alguém escrever mentiras num pedaço de papel e as pessoas acreditarem. Qual que seria mais fácil de acreditar? Alguém ter feito milagres que contrariam as leis da física, ou alguém escrever mentiras num pedaço de papel e pessoas acreditarem. Outro item. Qual que é mais fácil de acreditar? Um ser totipotente existir e criar um universo, ou alguém escrever mentiras num pedaço de papel ou livro e pessoas acreditarem? Isso mostra que não é só porque alguma coisa está escrita na Bíblia que é verdade. Isso aí pode ser mentira. Se daqui 1000 anos encontrarem, por exemplo, o gibi do Super-Homem, depois de um holocausto, por exemplo, onde apagou todas as evidências, as pessoas podem acreditar que existia um Super-Homem na Terra. Mais ou menos a mesma coisa. Bom, agora a gente encerrou a parte 3 e vamos para a parte 4. Até mais.